O Flamengo já ganhou o jogo? Não. Agora eu vou dizer assim, dito isso... 3-1 Flamengo. Ué, já ganhou o jogo? Não, mas é 3-1 Flamengo. Entendi. E você, Dona? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? Eu gostei desse placar do Pascoal. Acho que o Fluminense vai fazer um golzinho. 3-2 eu vou colocar. Puxa. 3-2. Fla-Flu no Maracanã, nesse sábado, 4h30 da tarde. E olha, o negócio é o seguinte, o De La Cruz está fora do clássico por conta de um controle de carga olhado pelo departamento médico. Não tem nenhuma lesão, mas vai ser preservado desse jogo, olhando a temporada passada e pensando no número de partidas que o Flamengo deve fazer nesta temporada. O Fluminense teve o Guga no último jogo, que acabou jogando bem. Acho que é um ponto positivo para o Mano. Mas vai ser um confronto interessante. Fla-Flu é sempre bom de ver, né, Dona? Nossa, rivalidade. O Fluminense costuma fazer jogos duros, né, contra o Flamengo, mas eu vou te falar. Apesar do Fluminense ter vencido o Vasco, uma grande atuação no John Arias, joga muito o John Arias, o Hércules foi bem. Eu acho que a distância de análise do conjunto, ela é considerável. O Fluminense não tem um padrão ainda. O Fluminense é um time desorganizado. O Mano está penando para tentar encontrar, né, a equipe ideal. Obviamente, dentro da análise, a gente não pode ignorar que o Mano Menezes não tem o Ganso, que é o jogador que organiza muito essa equipe. Nem o Renato para substituí-lo. Poderia ser esse cara de mais articulação, de pisar na bola, pensar um pouquinho mais o jogo, o cara mais cerebral mesmo. Só que o Fluminense tem problemas que precisam ser solucionados para o restante da temporada. O Flamengo, eu vejo o Flamengo começando muito forte da temporada. Já com resquício de um grande trabalho do Filipe Luiz e, obviamente, com um elenco muito superior ao do Fluminense, com a capacidade de investimento muito superior também. O Flamengo tem uma identidade. E a gente viu a grande atuação no último fim de semana com um título merecido na Supercopa. Então, assim, obviamente você sempre respeita o que é um Fla-Flu, o que é um clássico, mas analisando o rendimento, o Flamengo hoje está em outro patamar. O Fluminense deve repetir a escalação do jogo contra o Vasco. O Samuel Xavier, ele voltou a treinar depois das dores na panturrilha e tal, mas a expectativa é que o Guga seja mantido como titular, Pascoal. Do outro lado, é difícil você saber qual vai ser o time titular e talvez isso interfira menos do que já interferiu em outros momentos, né? Porque é o que o Donan está falando de padrão de jogo, de modelo de jogo. A gente viu no último jogo um Flamengo completamente mexido, mas jogando de uma maneira que o Felipe estabeleceu. A diferença entre o Fluminense e o Flamengo... ela começa na formação do elenco, né? Sim. O time do Flamengo tem um elenco incomparável. E foi magrinho hoje. Incomparável. Não, isso é para dizer, o elenco tem uma formação incomparável. O time, então, é incomparável, não dá para acompanhar. Se você pegar o time do Flamengo, que jogou contra o Botafogo, aquela intensidade, aquela pegada, aquela força desde o início da partida. Porque o Flamengo não começou o jogo molenga. O time do Flamengo começou o jogo querendo, dando bote em cima, marcando, não deixando. O Botafogo não teve chance de pensar. Se continuar, e esse é o padrão do Felipe, né, que mostra dentro do seu trabalho, está muito claro que o Felipe adota esse tipo de postura, vai ser um perrengue para o Fluminense. E o gol do Vasco... Foi logo no início, foi uma falha do Fuentes quando o Paulinho sobe um pouquinho para pressionar. Só que a gente está falando de um Vasco que é um time que tem uma lentidão, que não tem energia do Flamengo. Sim. O Flamengo é um time que não deixa respirar a série de bola. Isso é inegociável para o Filipe Luiz. Não tá com a bola? Mas tem que trabalhar sem a bola. Todo mundo sem a bola corre para ficar com ela. Sobe, pressiona. Então, assim, você tem a qualidade, você tem um trabalho tático muito superior, se você for comparar o Filipe Luiz com o que a gente tem visto do Mano Menezes. E tem um time que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. O Flamengo tem essa organização. E tem algumas peças, o Fluminense assim, ainda não. como o John Arias. Para mim, o John Arias é, se não o melhor, um dos melhores da atualidade no futebol brasileiro. É um monstro. Porque o Mesmo Gerson... jogando fora de posição no último jogo, ele mudou mas, a partida. assim, Mudou não. O John Arias, em Brasília, ele destruiu o Vasco. E olha que o Carille entrou com 4 volantes, hein? Uhum. Ele não tomou conhecimento dos volantes. Jogou uma partidaça mais uma vez. Uma partida espetacular. Agora... Qual que é o melhor meio-campo do Flamengo para enfrentar o Fluminense, pensando que não vai ter o De La Cruz, né? O Felipe tem a possibilidade de montar com Pulgar, Gerson e Everton Araújo, se ele quiser Everton Araújo e Gerson, ou ele pode colocar Pulgar, Gerson e Arrascaeta, imaginando que ele vai jogar num 4-3-3. Eu prefiro esse alinhamento, né? Sabendo que os dois atacantes de lá
do Flamengo sempre fazem aquela marcação em cima dos alas adversários e não permitem muito aos alas adversários. E essa composição me agrada mais, né? Porque você tem dois jogadores... Gerson e Arrascaeta. Você tem dois jogadores com o Gerson um pouquinho mais de segundo volante. Ele faz bem também, né? O Gerson é um jogador que tem uma qualidade absurda, né? Bom, eu falar do Gerson, todo mundo sabe que eu sou absolutamente fã dele, né? Então, tá querendo aumento, hein? Tem isso? Tem isso. Tem isso. O pai dele falou. Podcast, o pai é empresário dele e falou que está aguardando uma valorização do Gerson. Então vamos aguardar, porque e o Gerson é um jogador, para mim, espetacular. Jogador, assim, diferente, titular do Flamengo, para mim, titular da seleção brasileira. Ele já tem um ótimo salário, mas comparado com outros atletas, ele fica um pouco abaixo. Na minha visão, ele tem um contrato vigente, tem que ser respeitado. Eu acho que o Gerson em nenhum momento desrespeitou o Flamengo, nem vai desrespeitar a instituição e o clube que ele ama e é identificado. Mas na minha visão, é algo... A ser pensado. Para ser pensado, porque a gente está falando o melhor jogador do Flamengo, hoje é o Gerson. Um jogador de seleção brasileira, né? Um jogador que tem a cara do Flamengo, ele se comunica com a torcida. Então, assim, não sei como é que a diretoria vai agir nessa situação, mas eu acho que a forma como o pai dele se colocou também não era necessária. Uma pressão pro momento do clube, pro momento do Gerson, que não tem nada benéfico para ele. É que eu acho que tem que ser ponderado, desculpa, Pascoalzinho, até para te ouvir na sequência, que ele saiu e voltou. Sim. A valorização que ele está pedindo na cabeça dele e do pai, eu imagino, que seja uma comparação com os salários do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que são os salários mais altos hoje desse Flamengo. Esses caras estão ali desde 19 e não tiveram essa saída. Sim. Então o salário deles foi aumentando, até por correções e outras coisas. O Bruno Henrique teve uma proposta para sair que era muito interessante e ele preferiu... Conversando com o Flamengo teve que aumentar a proposta para ele ficar. Quando? No Palmeiras foi atrás do Bruno Henrique. Sim. Então isso aí melhorou. Mas eu acho que assim, tem coisas que você... que eu falo para vocês a vida inteira, né? Você tem que ficar 5 minutos vermelho e olhar para o presidente do Flamengo e pedir o aumento do que ficar falando antes. Sim. Vai lá e fala, o presidente queria fazer uma reunião com o senhor e tal. Eu estou achando que a gente pode fazer um acerto aqui e tal, melhorar o salário do menino. Mas fala direto com a pessoa. Ou vai ter que falar com o Boto, ou vai ter que falar com o presidente. Como o presidente delegou todos os poderes do futebol para o Boto, ele que converse com o Boto. Porque você já alimentar esse tipo de coisa antes de chegar nisso aí, você já previne o que vai acontecer na reunião. Sim. O cara já entra prevenido contra você. Ainda mais numa diretoria que acabou de chegar, né? Isso tem que ser levado em conta. Só para voltar para o clássico, deixa eu fazer o seguinte, eu quero ouvir o Mano Menezes, porque a gente falou aqui um pouco sobre isso antes da Supercopa, o Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo jogou um dia depois, e o Mano, ele volta nesse assunto de calendário, porque o Fluminense teve menos descanso do que o Flamengo para esse jogo de sábado. Então, vamos ouvir o Mano, e lembrando que o Fluminense é o único time que já venceu o Flamengo do Felipe Luiz, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. E com outro componente, né? O Flamengo joga um dia anterior com um time mexido, então tem a possibilidade de rodar mais esse elenco. E aí tem isso que eu falei, a gente está vendo a foto dos dois ali, o Fluminense venceu o Flamengo na era Felipe Luiz, é o único time que conseguiu isso, é a única derrota dele. Quanto que isso entra no Clássico? O Mano é um técnico experiente, né? Vai tentar colocar um time que seja mais seguro defensivamente, encontrar essa solidez, que a gente não viu tanto ainda nessa temporada, para ser perigoso no contra-ataque. Lima já tá bom, né? Sim, mas ele vai repetir o time que foi titular contra o Vasco, né? Então deve ser Arias, Canóbio, o Canóbio tendo mais espaço para buscar o contra-ataque ali, e o garoto, né? O Riquelme Felipe pelo lado direito, o Germancano na frente. Acho que a ideia do Mano vai ser marcar forte para
surpreender nesse jogo mais direto, buscar contra-ataque, buscar uma bola parada, como o Arias conseguiu encontrar o Thiago Silva para fazer o gol. No último jogo, o Lima entra no lugar do Riquelme, né? Sim. Então é uma possibilidade também para o longo da partida. E até característica diferente, né? O Lima é mais versátil, né? O Riquelme é aquele canhotinho que tem muito potencial, que joga da direita e vem para dentro. É um garoto que vai ser trabalhado aos poucos. Sobre a reclamação do Mano, acho que faz sentido, mas é algo que acontece de uma maneira frequente no futebol brasileiro. Aconteceu com o Flamengo na Supercopa. Você tem interesse de televisão, né? Um Fla-Flu no domingo. O Fla-Flu é amanhã, né? Você tem um Fla-Flu para você botar ali para televisão no fim de semana. Acho justa a reclamação dele, mas é algo que acontece não só com o Fluminense. Dessa vez, o Fluminense acabou sendo prejudicado. Em outras oportunidades, o Fluminense vai acabar sendo beneficiado. Acho que é assim que a banda toca. Só sobre a questão do Flamengo, sobre quem seria o substituto do De La Cruz, eu tô com o Pascoal, acho que o Arrascaeta seria a melhor opção. Apesar do Gerson jogar muito bem avançado, eu acho que o Flamengo consegue uma manutenção de força com o Gerson jogando um pouco mais atrás, o Arrascaeta sendo esse camisa 10 que todo mundo sabe que ele é craque. Só tem uma questão, no meu time, mesmo respeitando o momento do Plata, no meu time o Luiz Araújo é titular. Luiz Araújo, desde o ano passado, vem jogando muito com a camisa do Flamengo. Viu? Eu acho que a briga do Luiz Araújo vai ser com o Michael, porque pelas entrevistas do Felipe, ele gosta muito do que o Plata entrega no campo. Eu concordo com você. O Luiz Araújo... Mas o Felipe, ele gosta muito do Plata. O Plata consegue não só jogar numa posição, né? Ele se movimenta muito. Pascoal, eu tava lá em La Paz, era o Tite o técnico ainda. Aquele jogo lá, aquela guerra que foi contra o Bolívar. Não parecia nem que tinha altitude pro Luiz Araújo. Pro Gerson parecia que teve umas 45 altitudes. O Luiz Araújo, assim, além dele ser um cara decisivo, com números expressivos, pode pegar. Ele tem números melhores que muitos jogadores aí que tem mais grife, hein? Sim. Pode dar uma olhada. Assistência, gol, o que ele faz pela equipe, o que ele se sacrifica, o que ele corre, o que ele ajuda para marcar. Um jogador extremamente valioso. E no meu time ideal do Flamengo, ele é titular. Eu acho que se fosse treinador, eu ia deixar ele comigo no banco o primeiro tempo. Jura? O Luiz Araújo? Porque ele tá voltando de lesão, mas ele já mostrou que tá voltando bem. Muito bem. Mas ele no segundo tempo, ele entra legal. É só aqui, ó, é um come aqui, um come ali, uma canetinha aqui, é uma chegada. Toca e me voe. Então, ele tá demais, ele tá jogando muito. Mas, assim, o Plata, pra mim, eu não tiraria. Não dá pra tirar o Plata. Não dá para tirar o Carrijo do Corinthians? Não dá para tirar o Plata do Flamengo. Certo? Eu acho que tem debate. Eu tô mais na linha do Donan. Assim, o Gerson, para mim, não tem Eu acho como. o Luiz Araújo mais jogador que o Plata, apesar do bom momento do Plata. Reconheço isso. Tá bem com o Felipe Luiz, cresceu bastante. Principalmente na reta final do ano passado. Fez gol importante ali contra o Galo. Mas eu acho o Luiz Araújo um cara... Aí que ainda é uma dosagem também, né? Para a senhora perceber como é que é o elenco do Flamengo. Entendeu? E outro dia eu falei isso aí e ficaram irritados comigo. A diferença... aqui pode falar... Não, falei na rede social que o elenco do Flamengo é ótimo, o pessoal falou que não. Ótimo não, ótimo que você é bonzinho, você é educado, você é um rapaz educado. É incomparável, não dá para comparar com... a demonstração, vamos falar assim, a demonstração do jogo do Flamengo contra o Botafogo. São dois gigantes. Um campeão da Libertadores com campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Agora, se o presidente lá está brincando de contratar treinador, está dando tempo para contratar jogador, é um problema dele. É um problema dele. Flamengo não, está com uma estrutura montada, está com o time preparado, recuperou os jogadores, está faltando só recuperar um. Que é, para mim, o cara que vai fazer muita diferença quando estiver bom. Pedro. Eu não sei, o Pedro é o centroavante que tem o perfume que a bola gosta. Tá lá na frente. Esse é o cara que está faltando aí. Mas pro Mundial ele vai estar bom. Agora, não dá para comparar o estilo de jogo do Flamengo com o estilo de jogo do Fluminense hoje. Não dá para comparar a qualidade do elenco do Flamengo com a qualidade do elenco do Fluminense. Agora você vai dizer assim, então o Flamengo já ganhou o jogo? Não. Agora eu vou dizer assim, dito isso... 3-1 Flamengo. Ué? Já ganhou o jogo? Não, mas é 3-1 Flamengo. Entendi. E você, Dona? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? Eu gostei desse placar do Pascoal. Acho que o Fluminense vai fazer um golzinho. 3-2 eu vou colocar. Puxa. 3-2. Eu quero ver gol. Eu quero um sábado animado. Vou fazer um intervalo aqui no clube. 3-2.